agora você ouve aqui na Rádio Hebron e nas nossas redes sociais programa Palavra Rema. Louvores, orações e debates com enquetes. Programa Palavra Rema. Ligue e participe. WhatsApp 22 997398354 997398354. A apresentação Lucas Elias e Aguinaldo Francisco. Meus amados, a paz do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, através desta grande ferramenta que o Senhor tem nos aberto essas portas para proclamar este Evangelho, dentro deste programa que tem como nome Palavra Rema, Palavra Revelada. É um programa que é do Ministério Geração Hebron, que tem como pastor-presidente, pastor Credimar Campos. Desde já, mando um abraço para o nosso pastor, que Deus abençoe a tua vida, pastor Credimar Campos, juntamente com a sua família e todo esse ministério abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres porque grandes coisas tem feito o Senhor e verdadeiramente por isso nós estamos alegres. Nessa noite estou aqui juntamente com o diácono Samuel, louvado seja o nome do Senhor, também juntamente conosco, como sempre, aqui nos auxiliando, bendito seja Deus, através desta ferramenta está o nosso pastor Gilson, que daqui a pouquinho nós vamos conseguir fazer que o nosso pastor traga aquela palavra abençoada, louvado seja o nome do Senhor. Samuel nesta noite vai estar louvando ao nome do Senhor e também comentando sobre a palavra do Senhor. Como nós temos um propósito, estamos dentro desse mês de setembro com uma enquete, que mais à frente nós vamos entrar nessa enquete, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? E precisamos da tua ajuda para comentar. Comente aí no Facebook, deixe o seu comentário, deixe o seu ok, deixe a sua pergunta, deixe o seu questionamento, porque nós queremos, dentro desta enquete, irmão, trazer verdadeiramente o que é e o que não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que Evangelho é esse que nós estamos a cada dia passando sobre a face desta terra? Tenho a certeza que você tem um questionamento, tenho a certeza que você tem um comentário que possa ajudar a entender e a compreender e a desvendar verdadeiramente que evangelho é esse que nós estamos vivendo. Se é o evangelho do Calvário ou se é um evangelho que foi adulterado ao decorrer do tempo através, de coisas que não são da parte do Senhor. Mas com certeza eu creio que você vai deixar o seu comentário. Desde já nós agradecemos por aqueles que já entraram, já estão fazendo parte assim dessa live, deste programa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus Ele abençoe a sua vida para a glória do nome do Senhor. Já de início eu quero deixar uma palavra que fala muito ao meu coração e com certeza fala ao teu coração, uma palavra que com certeza o salmista estava inspirado quando ele escreveu esta palavra. É uma palavra que por ela mesma, ela já toca a nossa alma, já fala ao nosso coração. Salmo de número 46, louvado seja o nome do Senhor, a qual diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo.
quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, louvado seja o nome do Senhor. Então o versículo chave que eu quero deixar para o teu coração neste início de programa é: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus nesta noite está dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Irmão, Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia nos diz que tudo está no controle do Senhor. Sabemos nós que aprendemos pela palavra que Deus ele tem dois princípios na sua vontade. O primeiro princípio da vontade de Deus é a vontade absoluta, que é a vontade que Deus quer que aconteça e acontece pela sua própria vontade. A segunda vontade é permissiva, que Deus permite que aconteça algumas coisas na nossa vida para que possamos entender o processo dele, o caminhar dele, o fazer dele, o agir dele. Porque se Deus ele fosse avisar o que iria fazer na nossa vida, nós iríamos dar para trás e dizer: não, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Então Deus tem que nos colocar em situações contrárias para que nós venhamos aceitar o chamado e a vontade do Senhor. Haja vista que se José ele soubesse o que ele ia passar para ser governador do Egito, ele ia dizer: não quero, porque ele passou por vexame, por vergonha, foi vendido, foi traído, quase foi morto pelos seus irmãos, abandonado, entregue na mão de homens que levaram ele para um lugar distante, longe da sua família, passou a trabalhar de escravo na casa de Potifar. Mas a Bíblia diz que no final das contas Deus o exaltou, louvado seja o nome do Senhor. E por ele a nação de Israel, que era a sua parentela, não pereceu na crise que veio sobre a face da terra. Mas se Deus perguntasse: José, tu queres passar por tudo isso para ser governador? Com certeza José ele não queria, não iria passar. Então a vontade permissiva de Deus foi que ele passasse por tudo aquilo para que no final das contas Deus o exaltasse. Então eu creio que o que você está passando é a vontade permissiva do Senhor, mas Deus está dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele está dizendo: eu estou no controle, eu estou na situação, nada foge da minha vontade, do meu controle. Então creia na palavra do Senhor, confie na palavra do Senhor, acredite com todas as tuas forças que Deus ele está no controle de tudo. Nada vai acontecer além daquilo que Deus determinou sobre a nossa vida. A nossa vida, irmão, está controlada pela vontade, pela palavra, pelo querer e pelo propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra penetre a tua alma e desde já faça morada no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres nesta noite. Nós vamos estar ouvindo um louvor. E eu quero oferecer esse louvor a toda a geração Hebron, louvado seja o nome do Senhor, a todo o ministério Geração Hebron, ao pastor Credimar, que Deus possa abençoar a sua vida, aos pastores, aos evangelistas, presbíteros, a todo o corpo eclesiástico, a toda a membresia, louvado seja o nome do Senhor. E logo após nós vamos estar ouvindo o nosso pastor Gilson, nosso diácono Samuel, também assim com a sua palavra edificante, palavra que venha edificar ao nosso coração. Que Deus ele possa te abençoar. Compartilhe, nos ajude a fazer que a palavra do Senhor ela venha a ser semeada em um nome de Jesus. Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova
um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire. Meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Voltamos. Bendito seja Deus, ô glória. Amados, Deus está fazendo maravilhas. Queremos aqui agradecer os irmãos que estão compartilhando aí no Face, os irmãos que estão aí comentando. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. No final desse programa estaremos orando pela tua vida para que Deus continue abençoando grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar ouvindo o nosso diácono Samuel comentando acerca da palavra, louvando, fazendo aquilo que o Senhor tem tocado no vosso coração. Mas antes nós queremos fazer um anúncio muito importante e um convite especial. Louvado seja o nome do Senhor. No dia 17 desse mês, dia 17, sábado, se não me falha a memória, esse próximo sábado, nós teremos uma grande vigília. Louvado seja o nome do Senhor, uma vigília do Ministério Geração Hebron. Eu louvo a Deus, irmão, porque toda a vigília do Ministério Geração Hebron é uma vigília abençoada, não desfazendo das outras vigílias que tem dentro da nossa cidade, que eu já fui, que eu vou, que eu estou sempre participando, mas a vigília da Geração Hebron, todas têm sido vigílias abençoada, e com certeza esta próxima vigília não será diferente. Teremos caravanas de longe, teremos pessoas convidadas, teremos pessoas, amigos. Essa vigília, ela vai ser realizada aqui na Piracema, na rua Tanguá, no final da rua Portão Azul, próximo à Super Laje. Louvado seja o nome do Senhor. Deixaremos o endereço da rádio para que você possa ter uma informação melhor, mas será uma vigília abençoada. Teremos ali cantores, pregadores, pessoas que Deus tem usado dentro desse Macaé poderosamente. Então quero te fazer um convite especial. Venha participar, venha dar glória ao nome do Senhor, venha passar uma noite buscando a face do Senhor, a presença do Senhor. Com certeza, uma das coisas que não vai faltar ali é a presença do Senhor, porque Deus, Ele tem projetado isso no nosso coração, no coração do Ministério Geração Hebron. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já, deixo um abraço para o evangelista Jacques, que está à frente desta vigília, juntamente com todo o Ministério Geração Hebron. Que Deus possa abençoar grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui também ouvir o nosso diácono Samuel, que eu tenho certeza que tem algo de Deus para o nosso coração. A paz do Senhor Jesus para todos. Que é um prazer, uma honra estar mais uma vez aqui, presente juntamente com o nosso pastor Lucas, o nosso pastor. Que Cristo possa abençoar o coração de cada um de vocês, a família, e que Deus tem algo poderoso hoje para fazer sobre esta casa, sobre este lugar, sobre este ambiente, e esse ambiente aqui cuja presença já se faz presente neste lugar. Porque a palavra de Deus diz, aonde há 2 ou 3 reunidos, ali Deus se faz presente. Então, eu quero agradecer desde já a todos que estão nos acompanhando, que possa ter certeza que algo novo vai acontecer neste lugar, que algo novo vai acontecer na sua casa, na tua família. E a palavra de Deus diz em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi no Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele me livrará dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá as suas pernas, debaixo de suas asas estará seguro. E a sua videira será como um escudo, a sua defesa.
Essa palavra é muito forte, é muito aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja muito complicado o seu problema, sua luta, suas adversidades, creia que o Senhor é maior do que a luta, é maior do que o problema, porque nós temos um Deus no céu cuja toda a presença, toda a terra tem que obedecer ao seu haja. Então, haja alegria, haja esperança, haja amor e haja paz, aonde precisa de paz. Desde já também eu quero deixar aqui um abraço para minha esposa, Leidiane, a minha filhinha Sunamita e meu filho Wesley. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Assim eu passo a minha oportunidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando. Palavra poderosa, palavra que vem do coração do Senhor para o nosso coração, irmão, para nos ajudar e nos fortalecer nesta caminhada. Sabemos que grande é a nossa caminhada, né? Bendito seja o nome do Senhor, e por isso nós precisamos a cada dia renovar as nossas forças. E o que renova a força do crente é a palavra do Senhor. A palavra é o nosso combustível, a palavra é a nossa força, é o nosso alimento, é o pão diário, é o pão de cada dia, é o pão que desceu do céu, né? É aquilo que fortalece o nosso espírito, a nossa alma e nos faz acreditar, confiar e esperar no Senhor, que algo vai acontecer sobre a nossa vida para que possamos a cada dia continuar de pé. Louvado seja o nome do Senhor, louvando e adorando ao nome do Senhor. Bendito seja Deus por isso. Quero aqui também deixar um abraço grande para o nosso pastor Aguinaldo, que Deus abençoe a tua vida, meu pastor, e Deus ilumine os teus caminhos e toda a sua casa e toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui também à espera do diácono Marcelo, que está para chegar, para que venhamos dar início, né, à nossa enquete. Louvado seja o nome do Senhor. Uma enquete abençoada, uma enquete interessante para o nosso tempo, porque precisamos esclarecer algumas coisas do que é e do que não é o evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo ele deixou. Louvado seja o nome do Senhor. Quero também aqui desde já fazer um anúncio. Nós temos ali no nosso ministério, irmão, uma capelania, que é a capelania pré-militar, e é uma capelania muito interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos ali com um curso de capelania militar. Os irmãos e irmãs que se interessam, porque é para irmã, é para irmão, é para criança, adolescente, jovem que se interessar, pode entrar em contato com a rádio, que terá toda a informação necessária para que possa participar. É algo interessante, é algo benéfico, é algo que possa acrescentar na tua vida, no teu ministério, na tua chamada, na igreja que você congrega, em todo o fazer da obra do Senhor. Deus ele tem mais para nós, irmão. Deus ele tem a cada dia algo para que venhamos crescer espiritualmente no meio da sociedade, no meio da nossa casa, da nossa parentela, da nossa família. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero aqui também estar dando uma oportunidade, bendito seja Deus, ao nosso pastor Gilson, que graças a Deus, irmãos, é um homem que tem nos ajudado muito dentro desse programa. É um homem que Deus tem levantado grandemente, né, com uma vasta experiência dentro da palavra, dentro da obra espiritual, da obra social. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que não tem negado o chamado que Deus tem na sua vida, mas tem se entregado à obra do Senhor. Pastor Gilson. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, pastor Lucas. Amém. Lucas Elias, a paz do Senhor Samuel. Estava com uma saudade, Samuel, né? Perguntei aqui pelos trabalhos e toda a última sexta-feira do mês está acontecendo um trabalho na rua aí. Olha, coisa linda. Que Deus continue abençoando a geração Hebron, ao pastor Cleidmar e todo o pessoal, né? Queridos irmãos, eu estou aqui. Nessa manhã nós tivemos por aqui, né, à tarde também, e estamos aí enfrentando alguns problemas técnicos, mas a presença do Senhor é algo marcante em nossas vidas. E louvado seja Deus. E hoje nós falamos que
as ondas do mar, elas nunca desistem. Elas podem, às vezes, parece que não vai dar certo. Às vezes parece que as coisas não vão chegar. Mas cada vez que ela recua para voltar mais forte. Assim deve ser a nossa fé, a nossa perseverança em servirmos, em adorarmos ao Senhor nosso Deus, porque Ele tem muito para nos dar, querido. Portanto, nesta noite, nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos cuidados, porque Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua família. Então, não desista, não importa a barreira, não importa a dificuldade, seja perseverante, porque se você perseverar até o fim, diz a palavra do Senhor, você vai conseguir a sua vitória, a vitória da sua família. Em nome de Jesus, pastor Lucas. Oh, glória, que palavra maravilhosa. É verdade, irmão, temos que continuar. Não é fácil, está difícil, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus é conosco, irmão. Estamos de pé porque Deus tem sido misericordioso e tem nos dado vida. Temos que nos alegrar na presença do Senhor, porque nós somos sobreviventes, irmão. Sobrevivente de muitas coisas que têm acontecido sobre a face dessa terra. Deus tem conservado a nossa vida. Eu louvo a Deus porque nesta manhã eu acordei, saí para trabalhar, voltei para casa e pude vir para cá para falar da palavra do Senhor e para ministrar esta palavra ao vosso coração. E tudo isso, irmão, é a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor, é o amor do Senhor, é o carinho do Senhor, irmão. Deus, Ele tem nos conservado com vida, com saúde, com vigor, bendito seja o nome do Senhor. E só isso, irmão, já é motivo de nós glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque Deus, Ele tem sido fiel com a sua palavra, ao ponto que quando nós aceitamos a Cristo, Ele diz que Ele passa a ser agora o nosso Senhor e nós somos servo dEle. E que Senhor, irmão, não cuida, e que Senhor não trata, e que Senhor não zela pelo seu servo. Assim é o nosso Deus. Se o Senhor na terra, Ele zela, Ele cuida do seu servo, quanto mais esse Deus tremendo e poderoso que é justo, fiel e verdadeiro. Então, a tua vida está no controle do Senhor. Sabemos que Deus, Ele nos fez com sentimentos, e um desses sentimentos foi esse que o pastor Gilson acabou de falar, irmão. Muitas das vezes bate no nosso coração, mas Deus, Ele é sobre a nossa vida, e Deus, Ele tem grandemente, Ele tem nos abençoado. Que a palavra do Senhor, ela possa encontrar morada no teu coração. Irmão, quando nós guardamos a palavra do Senhor, vivemos a palavra do Senhor, nós vivemos seguro, nós vivemos em paz, porque a palavra gera paz, a palavra gera alegria, a palavra gera, irmão, confiança e segurança no Senhor. Deus sempre tem uma palavra para o teu coração, louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós nos alegramos, porque Deus, Ele tem palavra de vida eterna. Os discípulos disseram: Senhor, para aonde nós iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Irmão, tu tens na tua mão, tu tens na tua casa, tu tens na prateleira da tua sala, tu tens na mesa da sua sala, tu tens no criado mudo do teu quarto a palavra da vida eterna. A palavra que edifica, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que resolve os problemas da vida está na tua mão, louvado seja o nome do Senhor. É somente você pegar esta palavra e transmitir para dentro de você, e você vai ver que esta palavra, ela vai modificar, transformar, consolar, amparar, ajudar a tua vida a ser uma vida melhor. Que Deus, Ele possa cada dia te abençoar. Neste momento nós vamos ouvir mais um louvor, já estamos voltando, e este louvor eu quero apresentar este louvor.
Eu quero mandar este louvor para minha digníssima esposa Patrícia, para minha filha Maria Eduarda, que está nos assistindo, está ligadinho, está aqui comentando. Louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor é para você, minha amada. Esse louvor é para você, minha filha querida. Que Deus, Ele continue a abençoar as vossas vidas e a cada dia iluminar a sua vida, o seu caminho e a nossa casa para a glória do nome do Senhor. Receba este louvor no vosso coração. Pode. Amém? Oh, glória, esse louvor vai ser ao vivo, irmão. Como o nosso pastor Gilson, ele aqui informou, nós estamos com os probleminhas pequenos, mas nós vamos estar louvando ao vivo com Samuel. Samuel agora vai ser usado por Deus para falar o nosso coração através dos louvores, porque aprendemos que Deus habita em meio aos louvores. Então, há um louvor para o teu coração e para a tua alma. Oh, glória. Amém, irmão? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Estamos alegres. Nós vamos sair, vai sair esse louvor ao vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos ajustando aqui algumas coisas. Graças a Deus, o nosso diácono Marcelo chegou. Amém? Vou deixar ele aqui dar uma respirada aqui primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E logo após nós vamos estar ouvindo ele também. Nós vamos estar entrando na enquete. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto isso, nosso pastor Gilson, ele vai aqui ajustando as coisas. Mas Deus está no controle, irmão. Deus, ele é fiel. Deus tem abençoado muito, graças a Deus, este programa, esta rádio. Deus tem abençoado, né, este lugar. Era um lugar abençoado, irmão. Só quem vem aqui sabe que este lugar tem uma presença diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E essa presença, né, ela envolve o nosso coração, a nossa alma. Bendito seja Deus. Eu quero aproveitar aqui também para deixar uma palavra. Nós estávamos na festividade do Córrego das Pedras, que nós anunciamos aqui na quarta-feira passada, e graças a Deus a festividade ela foi uma bênção. Tive a oportunidade de ministrar no domingo, né? E o que me chamou mais atenção que foi um tema muito interessante, um tema que nós vemos pouco ser falado hoje, que era no Evangelho, na segunda epístola de João, no capítulo de número 2, versículo de número 18, filhinho, já é chegado a última hora. Então, falando sobre arrebatamento da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Temas que muitas das vezes nós não estamos mais ouvindo nas igrejas, temas que nós não estamos ouvindo, né, em pregações, e temas que são importantes para a igreja, irmão, para lembrarmos que Jesus ele vai voltar para buscar a igreja. A promessa ela vai se cumprir, como a promessa que Jesus ele morreria, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar para trazer, né, a salvação a todos, e assim aconteceu. E João ele traz esse despertamento, é uma palavra de despertamento para nós, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos perder de vista o arrebatamento da igreja, não podemos perder da nossa mente a certeza e a convicção que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E sabemos que de repente, no piscar de olho, no soar da última trombeta, ele vai voltar, irmão, e vai buscar a sua igreja para estar juntamente com ele. Isso nós temos que estar alerta, nós temos que estar patente ao nosso coração, à nossa mente, porque a certeza é que se as palavras do Senhor se cumpriu no passado, com certeza vai se cumprir esta grande promessa que os discípulos já esperavam para o seu tempo, mas bem sabemos que o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor, a hora é do Senhor, mas Ele voltará para buscar a sua igreja. Então é tempo de pregarmos salvação, é tempo de pregarmos libertação e é tempo de pregarmos que o arrebatamento está para acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele está nos alertando, é tempo de nos prepararmos para o arrebatamento, ou tempo também, irmão, de nos prepararmos para que venhamos partir desta terra, porque ninguém sabe o momento e nem a hora que vai partir.
Eu costumo dizer que eu tenho a senha do meu nascimento, eu tenho a senha do dia que eu cheguei nesta terra, mas eu não tenho a senha do dia que eu vou partir desta terra. Deus me deu a conhecer a senha de chegada nesta terra, mas a senha da partida desta terra está na mão do Todo-Poderoso. Só Ele tem o momento, a hora, o mês, o ano, o segundo e o momento que eu vou ser levado desta terra. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque eu tenho a certeza e a convicção que eu tenho feito aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e com certeza na minha partida eu vou partir alegre, porque eu tenho a convicção que quando eu olhar para o que eu fiz, eu vou alegrar a minha alma, como a palavra nos diz que Salomão ele escreve em Eclesiastes: lembra-te, ó jovem, do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus e os dias a qual dirá, não tenho neles contentamento. Ele estava dizendo, faça na sua juventude, faça na sua mocidade, faça no seu tempo, faça no seu crescer, faça no seu andar, faça no seu deitar, porque chegará um tempo, irmão, que nós olharemos para trás, não podendo fazer mais nada, e vamos nos lamentar, dizendo, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter pregado mais, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter jejuado mais, eu poderia ter feito mais para a obra do Senhor, só que agora o meu corpo não deixa fazer, a minha saúde não me deixa fazer, o meu cansaço já não me deixa fazer, porque vai chegar um tempo, irmão, que a nossa juventude vai passar, a nossa mocidade vai passar, o nosso vigor, a nossa força vai passar, o nosso corpo ficará pesado, as nossas pernas ficará trêmula, a nossa boca ficará, irmão, sem capacidade de falar do amor do Senhor, porque a voz ela vai ficar pouca. Vai chegar um momento que fisicamente nós não teremos mais força para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor. E é nesse tempo que Salomão está dizendo, nós vamos olhar para trás e vamos ver tudo aquilo que nós deixamos de fazer na obra do Senhor e para o Senhor, e vamos lamentar pelos dias que nós perdemos. Então faça hoje, faça agora, faça o que você puder, para que lá na frente você olhe para trás no sentido daquilo que você fez e você se alegre dizendo, graças a Deus, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer para que o nome do Senhor viesse ser glorificado, e tenho na minha alma contentamento por tudo que eu pude fazer dentro da obra do Senhor, para a glória do nome do Senhor, para dentro da minha parentela, da minha família. Então faça, irmão, tudo que você puder fazer para que você possa se alegrar lá na frente e glorificar ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sai agora, nosso pastor Samuel. Agora nós vamos ouvir Samuel, irmão. Amém? Samuel vai dar aquele brado de vitória. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando tuas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde estava o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles perguntaram, por que choras? Maria respondeu, é que ali estava o corpo de meu Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Então Maria anda para trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando o mestre aparece, ele pergunta, Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor,
não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos meus irmãos para começarem a sorrir. Diga para eles, Maria, que não acabou. Fala que a morte eu venci. Então Maria correndo foi, em direção aos discípulos ela correu e disse para eles: senta todo mundo aqui, deixa eu lhe contar como que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, aonde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde estava o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles perguntaram: por que choras? Maria respondeu: é que ali estava o corpo de meu Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos, ela correu e disse para eles: senta todo mundo aqui, deixa eu lhe contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, aonde estás? Papai ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Que louvor maravilhoso, bendito seja Deus. Louvor, né, que está introduzido na palavra. Louvor com palavra, bendito seja o nome do Senhor. Isso é importante, louvor com palavra.
não um louvor, né, que tem uma história vazia, mas um louvor com palavra. Bendito seja o nome do Senhor, que também está relacionado ao nosso assunto. Bendito seja Deus, acerca do evangelho que nós estamos vivendo. Porque, irmão, Deus, ele se agrada daquele que o louva em espírito e em verdade. Então, quando nós pegamos um louvor que tem palavra, porque o louvor que edifica é um louvor que tem palavra, é um louvor que tem conteúdo bíblico, louvado seja o nome do Senhor. E isso é importante porque fala a nossa alma. A única coisa que fala na alma do ser humano é a palavra do Senhor. Seja ela pregada, seja ela ensinada, seja ela, irmão, louvada, seja ela em cântico, seja ela em música. Ela transforma, ela modifica. Para nós vemos o poder da palavra através do louvor, nós vemos a palavra do Senhor, que diz que Saul estava atormentado por um espírito que vinha sobre a vida dele depois que o Espírito Santo se retirou da vida dele. A Bíblia, ela fala que vinha um espírito e da parte do Senhor que vinha sobre ele e atormentava a sua alma. Aí, somente através da adoração que vinha dos lábios de Davi, é que ele se havia em paz e sossegado. Quando Davi começava a louvar os salmos que ele mesmo escrevera, a Bíblia, ela fala que aquele espírito saía da vida de Saul, e Saul tinha paz e liberdade na sua alma. Então o louvor com palavra, ele transforma, ele traz paz, ele edifica, ele traz calmaria à nossa alma, e isso é importante. Por isso que nós vemos que alguns louvor tocam na nossa alma e outros não, porque há uma diferença entre aquele louvor que tem palavra e aquele que não tem palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus por isso. Quero aqui apresentar o nosso diácono Marcelo. Amém? Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Nós estávamos em trânsito, né? Vindo do trabalho para cá. Quero dar meus cumprimentos ao nosso diácono Samuel, pastor Gilson, nosso pastor Valci, e todos os diretores aqui da rádio, nossos irmãos que nos antecederam também. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de ter me dado mais uma vez de estar aqui com os irmãos, assim agradecendo a Deus pelo nosso pastor Lucas, né? Valcir Lucas, que Deus tem tocado na vida do nosso pastor para trazermos esclarecimento e também despertamento para o povo de Deus nesses últimos dias, né, irmãos? E agradecer a Deus pela vida da minha esposa, dos meus 2 filhos, Maria Eduarda e Tiago, Raquel da Silva, minha esposa, minha rainha, também meu pastor, João Davidson Carvalho, a membresia lá da igreja, a todos que estão assistindo, eu creio que todos estão assistindo, nossos amados irmãos também de outras congregações também nos assistindo aí, Deus abençoe a todos, e assim me sinto feliz de estar aqui mais uma semana, né? Graças a Deus. Ô glória, bendito seja o nome do Senhor. Felicidade, né? Estamos aqui juntamente com o Marcelo, que tem disponibilizado, né, para estar nos ajudando e também compartilhando, né, de tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós vamos dar início à nossa enquete. Não vamos ter um comercial aqui, porque estamos resolvendo algumas coisas aqui, mas nós vamos dar início à nossa enquete. Então, nós estamos dentro desse mês, repetindo mais uma vez, com essa enquete. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? E é de suma importância, irmão, nós estarmos bem ligados acerca do evangelho, porque a tudo aquilo que nós aprendemos é aquilo que nós vamos viver. Então eu costumo dizer que quando nós aprendemos errado, nós vamos viver no erro. Mas quando nós aprendemos certo, nós vamos viver naquilo que é certo, naquilo que é correto. E se nós aprendermos um evangelho que não seja o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos andar segundo a vontade do Senhor.
segundo o que está dentro da palavra do Senhor, porque Jesus ele deixou bem traçado o seu evangelho, Jesus deixou bem traçado a sua doutrina, o seu ensinamento, e a Bíblia vai dizer que quem anda nos passos de Jesus, no ensinamento de Jesus, ele vai alcançar a vida eterna. Então, se nós não andarmos nesse ensinamento, nos passos de Jesus, nessa palavra, então nós não vamos alcançar a vida eterna. Jesus ele disse, se a minha palavra, olha a importância da palavra, se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, perdi tudo a meu Pai, ele vos concederá. Então, primeiro não está na presença do Senhor, primeiro é a palavra está na nossa vida. Porque bem sabemos que tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor, na igreja do Senhor, no ministério, rotulados sobre a face desta terra, mas a palavra do Senhor não está nas vossas vidas. Na palavra que nós falamos de João, João ele mesmo disse, alguns saíram de nós e estão trazendo desordem à igreja, porque estavam pregando uma teologia contrária à palavra do Senhor. O gnosticismo estava invadindo a igreja no tempo de João. E João disse assim, eles saíram de nós, mas não era um dos nossos. Porque se fosse dos nossos, eles permaneciam entre nós. Então, se saíram, eles não são um dos nossos. Então, nós temos que atentar, irmão, para isso, para que venhamos andar no evangelho correto, viver a palavra do Senhor, para que não venhamos perder a nossa salvação. E nós vamos iniciar essa enquete. E eu creio que o nosso diácono Marcelo, claro que ele veio preparado, porque é um homem preparado, louvado seja o nome do Senhor. E desde já eu quero dar liberdade para ele comentar mais um pouquinho acerca desse evangelho que nós estamos vivendo. O que nós precisamos mudar dentro do evangelho que nós estamos vivendo hoje, irmão. O que foi acrescentado, o que foi tirado, o que nós precisamos mudar para que venhamos andar verdadeiramente no evangelho a qual nosso Senhor Jesus Cristo ele deixou, para que venhamos alcançar as bênçãos, a salvação, a vida eterna e tudo aquilo que está relacionado à palavra do Senhor. Diácono Marcelo. Amém, meus amados. Já dando início a essa questão e essa enquete, eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos que o intuito de cada um de nós aqui, eu creio que é que nós, servos do Deus vivo, fiel e verdadeiro aqui na terra, seguindo a Cristo, é que nós permanecemos a pregar o verdadeiro evangelho, é viver firme nessa palavra que está escrito e cumpridores dela mesma, e permanecer a seguir a Cristo, sendo orientado pelo seu pastor, por uma igreja séria, fiel e não desordeira. Mas assim, dando início, eu quero deixar uma palavra para nós começarmos a essa enquete, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que nos diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós estamos aqui nessa exortação e perseverança na sã doutrina da palavra de Deus. E nós vemos que Paulo, em sua influência, tão biblicamente nos representando naquela época, ela que severamente nós tínhamos que estar fincado na palavra de Deus. E hoje em dia nós vemos por aí pessoas brincando com o evangelho, pessoas brincando na igreja, pessoas levando liturgias, cerimoniais, palavras, gestos e momentos que não são de Cristo, não são de Deus, não são da verdadeira palavra, não são aqui da real promessa divina que é a Escritura Sagrada. E nós bem sabemos que Deus selecionou homens, escritores, para trazer esta palavra, feita por Ele,
para nos instruir. E nós, sabedores, entendendo a palavra de Deus, se redarguir, se corrigir no nosso andar, no nosso levantar e na nossa caminhada cristã. E nós vemos hoje, pastor Lucas, eu lhe mandei, não sei se você viu, eu lhe mandei um vídeo em que as pessoas se vangloriando daquelas atitudes que não a pertencem, momentos que não a pertencem, e se gloriando, fazendo de si um próprio Deus, vamos dizer assim, e humilhando a outros próprios irmãos. Com o decorrer que nós estamos vendo hoje em dia, pastor Lucas, é pessoas se deteriorando espiritualmente, não se deixando levar por essa palavra de Deus aqui, que está nos dizendo que toda a Escritura, não é só um versículo, um capítulo, não, é toda a Escritura, é devidamente proveitosa para nos ensinar a estar de pé, a ser um bom homem, a ser um bom pai de família, a não ser enganador, a não ser pastores, como muitos falam aí, cães gulosos, né? E proveitores da fé cristã, da fé alheia. Então, meus amados irmãos, eu quero iniciar essa enquete assim, dessa forma, dizendo que a palavra de Deus, como o pastor Lucas, diácono Samuel, pastor Gilson, no decorrer da minha caminhada até aqui na rádio, eu vim ouvindo que as pessoas necessitam a estar fincada na palavra. Sem esta palavra aqui, não há solução de que você venha a usufruir da sua vida, tanto material como espiritual, é se deixar, não a se atentar na palavra de Deus. Aí o que você pensa em ser ou querer ter na sua vida cristã tem que ser baseado na palavra de Deus. Não há para onde correr, não há invenções em que pessoas possam, não, eu vou dar prioridade aqui, porque eu sei que Deus vai me ajudar. Mas se você não fazer por onde, não examinar a Escritura, não deixar ser inspirado por ela, fazer o que está escrito aqui, meus amados, você não vai ser proveitoso aqui na terra. Eu creio nisso também. Mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus está posta. Basta você começar a entender e não deixar essas influências malignas entrar na sua caminhada, bem que você sabe, você é observador, meu amado ouvinte, você é observador, você vê que as coisas santas de anteriormente estão se deteriorando das nossas mãos, os momentos em que nós possamos fazer a obra de Deus, nós não fazemos, nós deixamos de fazer para se dar prazer a outras coisas aqui na terra. Nós vemos isso, pessoas que deixam de vir para a casa de Deus para se identificar com alguma coisa circular aí. Não é que você não deve fazer isso, mas há tempo para tudo, diz a palavra de Deus em Eclesiastes. Há aí tempo para tudo. Então você, nesse momento, é que você tem que se restaurar diante da palavra de Deus aqui, se corrigir, para ser instruído em justiça, meu amado. E quando você está instruído em justiça, as coisas desse mundo que venha nos enfraquecer não vai lhe abalar, porque você está fincado na palavra. E tem muito mais aí. Tem muito mais, pastor, a ser dito. Novidades em que nós ficamos sabendo hoje, de que quando nós não estamos firmes ou não estamos prestando atenção, não só na palavra, mas no globalismo, na popularidade, na situação circular do mundo, nós somos pegos de surpresa. Hoje eu fiquei feliz porque alguns dos parlamentares cristãos aqui de Macaé, não sei se você ficou sabendo, entrou com alguns parte para cancelar algumas sessões de um pedido deliberativo lá da Câmara para colocar alguns obstáculos nas igrejas ou centros comerciais. E o grupo evangélico de cristãos estava lá, chegaram lá
e conseguiram pautar algumas coisas para não afetar as igrejas daqui de Macaé. Ficamos atentos nisso aí também, meus amados. Procure saber no parlamento aqui de Macaé, com os vereadores de Macaé, do que estão tentando fazer com as igrejas, tá? Então, ficamos atentos. Você pode ficar sabendo que muitas das coisas que iriam acontecer para fechar as portas das igrejas, através de alguns parlamentares e a oração de muitos irmãos, não foi feita. A lei passou, mas com essas abstenções que os irmãos colocaram para não afetar as igrejas. Tá bom, meus irmãos? Fiquem atentos. E é isso. Minha participação até agora. Em nome de Jesus, pastor Lucas. Ô glória, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Bênção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando o nosso diácono Marcelo. É verdade, irmão, nós não somos apenas crentes, somos também cidadão, e é importante, né, de suma importância, nós estarmos bem ligados acerca de tudo, né, que está sendo feito, irmão. Nem podemos intervir através da oração, mas também podemos intervir através da nossa voz, porque nós somos cristãos, mas também somos cidadãos, louvado seja o nome do Senhor. E como todo cidadão, também nós temos direito pela família, direito pela sociedade, direito pela nossa moral, louvado seja o nome do Senhor. Então temos que estar atento a tudo isso, e principalmente neste tempo político, louvado seja o nome do Senhor. Porque, querendo ou não, irmão, todo ser humano ele é político. Todo ser humano ele é político, seja neste cargo, né, de política direta ou indireta, louvado seja o nome do Senhor. É bênção. Eu quero aqui fazer uma observação muito grande no nosso comentário aqui, como nós pedimos para comentar, que os irmãos possam comentar, nos ajude aí. O meu amado Sérgio Gomes do Nascimento, pastor amado, que congrega juntamente com o pastor Luiz, bendito seja o nome do Senhor. E desde já quero fazer o convite aqui ao vivo, meu pastor Sérgio, para que possa estar juntamente conosco aqui, fazendo esse comentário aqui na rádio, trazendo, né, dentro do grande conhecimento que o nosso amado pastor tem, que possa aqui estar comentando juntamente conosco. E ele colocou assim no seu comentário: infelizmente, este é o evangelho de hoje. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 em diante. Pois os homens serão amantes de si mesmos, enganosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais e ingratos, ímpios, louvado seja o nome do Senhor. E verdadeiramente, irmão, parte disso aqui é o que nós temos vivido nos tempos atuais, que os homens têm sido amantes de si mesmo. Nós vemos que o homem hoje ele não quer que o nome do Senhor seja mais glorificado, mas muitos têm buscado a sua própria glória. Graças a Deus, irmãos, que a Bíblia ela registra desde o princípio que Deus sempre tem o seu remanescente fiel, louvado seja o nome do Senhor. Então nós louvamos a Deus pelos fiéis do Senhor, pelos remanescentes fiéis, por esses que acabaram de dizer aqui o nosso diácono Marcelo, né, que interviram, que batalharam, que pelejaram para que não fosse algo pior para a nação chamada igreja, para o povo, né, que serve ao Senhor. Então Deus sempre tem esses fiéis, mas estamos vivendo esse tempo de Timóteo, que Timóteo ele já tinha, através, né, de Paulo já tinha profetizado, né, que iria chegar, e chegou, irmão, mas que venhamos pelejar. Eu sempre costumo dizer, irmão, que o falso ele só se manifesta onde o verdadeiro não está, mas quando chega o verdadeiro, o falso ele é reconhecido, ele é revelado e ele é banido daquele lugar. Então profeta falso ele só tem vazão aonde não tem profeta verdadeiro, mas quando o verdadeiro chega, o falso ele é rejeitado, porque o falso ele não permanece, como Jesus ele disse através do salmista, que os ímpios não permanecerá na congregação do justo, louvado seja o nome do Senhor. Deus ele é fiel, bendito seja o nome do Senhor. Quero também estar ouvindo o nosso diácono Samuel falando, né, sobre acerca que evangelho é esse que nós estamos vivendo.
Então, graças a Deus, né, como eu sei da vivência de Samuel, do crescimento de Samuel, da onde Samuel ele surgiu, né, e Samuel ele veio de um berço evangélico. Então, há uma diferença entre aquele que vem, né, de uma salvação, de um tempo que ele viveu no mundo, e daquele que vem de um berço evangélico e sabe muito bem como ele cresceu no evangelho, como ele surgiu no evangelho, como ele foi desenvolveu no evangelho. Então, há uma diferença, né, entre aquele que viveu um pouquinho no mundo e aquele que viveu somente dentro do evangelho e viu as mudanças, né, que o evangelho ele veio tomando ao decorrer do tempo. Diácono Samuel. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo nos dias de hoje, na atualidade de hoje? É um tema muito forte que o nosso programa, a Palavra Rema, que é um programa muito sensacional, é que vem trazendo ensinamento a cada dia que vai se passando. O evangelho de hoje, como diz hoje na língua do jovem, o evangelho o quê? Nutella? Um evangelho raso? O que nosso Cristo Jesus, ele quer para nós hoje, que nós sejamos cada dia mais uma tocha acesa diante do nosso Deus. No tempos antigos, embora nós sejamos novos, a gente podemos ver na palavra de Deus quantos os apóstolos sofreram antigamente. E hoje, o que nós estamos sofrendo? É a perseguição. É como o nosso diácono falou aqui agora, que os parlamentares que Deus colocou dentro do Senado, dentro da Câmara, interviram pelo Evangelho de Cristo. Porque se eles não intervêm, se Deus não intervém, o que seria de nós na cidade de Macaé hoje, agora, neste momento? Eles tentam de todas as maneiras parar o Evangelho de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma ferramenta preparada contra a igreja que acredita em Deus não prevalecerá diante da igreja do Senhor. Que evangelho é este que nós temos convivido hoje, querendo empurrar na garganta de nós que o evangelho é aquele evangelho raso, que pode tudo, que tem nada a ver. O nosso Cristo hoje, se ele tivesse hoje aqui conosco, o nosso apóstolo Paulo, ele estaria muito triste com o evangelho que nós estamos vivendo hoje. Não só ele, mas como Jesus também. Meu Deus. Ele estaria muito triste. O quantos que eles lutaram, o quantos que eles sofreram, carregaram, foram furados, foram mortos, foram perseguidos, foram presos para que nós hoje podemos ter essa liberdade de pregar o Evangelho de Cristo. Que evangelho é este que nós estamos vivendo? Um evangelho de riqueza, um evangelho de só alegria, só de bonança. Mas eu acredito que de onde eu vim, hoje, eu vejo que evangelho é esse que nós estamos vivendo. Eu fico muito triste em ver o rumo que as nossas igrejas brasileiras, a igreja mundial está vivendo hoje. O aprendizado de antes, o que nossos antepassados deixaram, o que nós estamos tentando seguir e o que nossos filhos, a nossa juventude de hoje está fazendo com o evangelho que nós aprendemos, que o nosso Cristo deixou para nós. Que evangelho é este? Evangelho de festas, o evangelho de corrupção, mas que nós devemos hoje focar que Cristo é o melhor para todos nós, que Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e levou consigo todas as nossas culpas. Este é o evangelho da salvação, é um evangelho de dor, sofrimento, mas no final de tudo Deus disse ainda assim: tem de bom ânimo, porque nosso Cristo venceu o mundo e nós temos que lutar para juntos estarmos com o Senhor na glória, junto com eles. Por isso que eu acredito no evangelho que nós temos pregado, que nós vamos alcançar o reino dos céus, que nós vamos tirar pessoas das garras, das mãos de Satanás, e juntos nós vamos estar
cantando hosanas ao nosso Rei, glórias ao nosso Deus, porque o nosso Deus é o melhor para nós, o nosso Deus é o caminho, a verdade e a vida. Que evangelho é este, pastor, que nós estamos vivendo hoje? Ô glória, louvado seja o nome do Senhor. Verdade, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Eu louvo o nome do Senhor, irmão, e nós temos que saber o evangelho que nós estamos vivendo, que enquanto Samuel falava, o Espírito me lembrava de uma palavra, porque tudo que está dentro do evangelho, irmão, e vai além daquilo que Cristo ele ordenou, que Cristo deixou, que Cristo, né, ele nos delegou, louvado seja o nome do Senhor. Não vai à frente, não vai dar certo, porque certa vez alguém disse, né, se não me falha a memória, é Gamaliel, né, e questionou acerca daqueles que pregavam a salvação. Ele disse, não te preocupe, deixa aí, se for de Deus, vai avante, mas se não for, vai terminar por aí, da mesma forma que começou, vai acabar. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão, porque dentro desse evangelho que nós estamos vivendo, as pessoas estão não sabendo discernir as coisas. Irmão, Deus ele trabalha com objetos, sim. Deus ele trabalha com aquilo que é palpável, sim. Porque a própria Bíblia diz que quando Paulo não podia ir, ele mandava um avental, ele mandava um lenço para que fosse levado, na certeza que pela fé que havia no seu coração e pela convicção no Cristo que ele servia, que quando aquele objeto chegasse lá, ele ia curar os enfermos e sarar, e acontecia. É bíblico, é registrado, é verdade, verídica, que muitos foram curados através dos aventais e do lenço de Paulo. Mas isso não é, irmão, um método que vemos que é padrão, não é uma prática usada constantemente, foi algo que foi para aquele momento, para aquele tempo, para aquela necessidade. E bem sabemos que tudo que nós usamos de objeto é estímulo de fé. Deus, às vezes, vai usar alguém através de um estímulo de fé. Quando uma pessoa está acamada e ela não pode ser batizada nas águas por causa da cama, do leito, da situação que ela se encontra, ela não pode ser removida daquele lugar. Então, a Bíblia nos ensina e os nossos líderes nos ensinam que podemos batizar essa pessoa com um batismo que não é bíblico, no sentido que não é aquele que Jesus deixou, mas pela necessidade da pessoa, nós levamos a água e lançamos sobre a vida daquela pessoa por causa da situação, porque o desejo do coração dela é tão grande de ser batizada e a preocupação dela de partir, não ser batizada é tão grande que há ali uma necessidade de fazer, mas não é algo que é um padrão, não é algo, né, que é algo constante, uma prática constante, mas a prática constante é o que Jesus deixou, que tem que ser sepultado aquela velha criatura nas águas, como Jesus ele foi ali no Jordão e foi batizado por João. Então nós temos que ter cuidado muitas das vezes com aquilo que está acontecendo, e isso me alerta muito, porque eu lembro que assistindo um dos grandes pregadores da nossa era, um homem muito conhecido em todo o país, em toda a nação, em todo o mundo, que é Benny Hinn, e ele estava comentando acerca de um episódio que aconteceu com ele, que certa vez ele estava em um estádio, estava pregando a palavra, e Deus disse assim: hoje você não vai colocar a mão das pessoas, nem vai levantar a mão, hoje você vai pegar o seu paletó, e com o seu paletó você vai passar sobre as pessoas, e as pessoas vão ser curadas, arrebatadas, vão receber a presença. Irmão, quando ele fez aquilo, irmão, as pessoas começaram a cair, as pessoas começaram a ser curadas, a ser transformadas, e todos os cultos que ele ia, ele começou a fazer aquilo. Só que aquilo começou a ficar banalizado no sentido que as pessoas já esperavam o paletó, já esperavam ele passar o paletó para acontecer, e Deus ali cortou, ele mesmo disse que Deus cortou, ele parou de fazer aquilo, porque aquilo passou a ser uma prática, louvado seja o nome do Senhor, e Deus cessou. O Deus que deu a ele aquela prática foi o mesmo Deus que cessou aquela prática, e ele parou de fazer, porque as pessoas já estavam esperando passar do paletó. Então
Deus dá para momentos específicos, para situações específicas, irmão. Não significa que sempre vai acontecer. Pode até acontecer pela fé daquele que recebe, mas não é uma prática constante, louvado seja o nome do Senhor. Porque a prática constante de ser curado, ser abençoado, ser renovado e avivado é a palavra de Deus, irmão. A palavra sempre vai gerar algo poderoso na nossa vida. É apenas termos fé nesta palavra. Isso não estou dizendo que não vai acontecer você beber um copo de água e ser curado, não, irmão. Mas não seja uma prática, não seja apenas pelo copo de água, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Porque tem muitas pessoas trazendo um evangelho, irmão, de objetos, trazendo um evangelho, irmão, de coisas que vai te curar, de coisas que vão te abençoar, de coisas que vão te fazer enriquecer. O que faz nos sermos abençoados é a palavra do Senhor, irmão. Então não se deixe ser enganado pelo evangelho fajuto, pelo evangelho Nutella, como foi falado aqui, né, pelo nosso diácono Samuel, pelo evangelho, irmão, de objeto, pelo evangelho palpável, mas seja abençoado pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor tocar no teu coração através de um copo de água que vai te curar e vai te trazer o milagre, creia, irmão, creia nisso, mas não creia apenas naquilo que é palpável, mas na palavra que é verdadeiramente a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero aqui também, né, deixar algo importante, perguntar aos presentes aqui, né, na rádio, louvado seja o nome do Senhor, porque estamos falando do evangelho. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Sabemos que é um tema que tem sido muito batido anteriormente, né, mas é um tema que nós precisamos a cada dia estar ciente disso, irmão, porque nós vivemos hoje um evangelho da prosperidade e temos que ter ciência o que é o evangelho da prosperidade. Se Jesus ele trouxe um evangelho de prosperidade ou não, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas pessoas têm caído nesse passo, têm caído nesse calabouço, nesse poço sem fundo do evangelho da prosperidade. Entra no evangelho pensando que vai enriquecer, entra no evangelho pensando que vai ser rico, milionário, mas Jesus nunca, irmão, nunca, dentro da palavra, ele prometeu fazer ninguém milionário, ninguém rico. Rico sim, na graça e no conhecimento e na revelação da palavra, mas financeiramente não, irmão. Sabemos que Deus ele tem poder para nos enriquecer. Salomão escreveu que com ele está a riqueza, o bem dourável e a prosperidade e a justiça, e ele dá a quem ele quer, louvado seja o nome do Senhor. Mas temos que ter cuidado com esse evangelho da prosperidade. Eu quero aqui perguntar ao nosso diácono Marcelo o que ele acha sobre esse assunto, o evangelho da prosperidade. Mais uma vez, é bem taxativo a gente frisar neste evangelho da prosperidade, em que, na verdade, muitos estão sendo enganados com isso. Porque, como você disse, Jesus não veio introduzir para cada um de nós esse aspecto de ser próspero de uma hora para outra, de um dia para outro, de um momento para outro. Não. Ele falou que nós teríamos problemas aqui para resolver. E passaríamos também por problemas. Não seria algo fácil de ser exercido, porque ele passou por essas situações difíceis e não almejou e não estimulou a ninguém buscar isso de uma forma tão sorrateira que está entrando nas igrejas e muitos dos pastores dando oportunidade para que isso seja feito dentro das igrejas. Então, para mim, esse evangelho da prosperidade não funciona desse jeito enganoso que estão sendo implantados nas igrejas hoje em dia. Não funciona, pastor. Amém, ô glória, louvado seja o nome do Senhor. Diácono Samuel. Olha, meu pastor, esse evangelho da prosperidade é um evangelho, vamos botar assim, vamos se dizer, um evangelho fajudo,
É um evangelho, como já disseram meus amigos, um evangelho enganador, que promete todas as coisas. Eu aprendi por esse tempo que a gente somos prósperos, sem precisar de ter riquezas, sem precisar de ter carrões do ano, sem precisar de ter aquela melhor casa. Eu aprendi que o pouco com Deus se torna muito, se torna próspero. Este é o evangelho que eu acredito ser da prosperidade. O pouco com Deus se torna muito. Porque é muito complicado a gente dizer que nós não teríamos aflições neste mundo. Tem muita gente que acha que ser rico, ter carrões, mansões, é próspero, é muito... Sem Cristo não tem jeito, não tem como você ser próspero sem Deus. Porque hoje, no nosso tempo, a gente pode ter aquilo que é o nosso sustento, o alimento para hoje. Mas você pode ter a certeza de ter a consciência de que você pode deitar na sua cama, encostar a sua cabeça no travesseiro e dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem provido o que é necessário para o dia de hoje. Porque a palavra de Deus diz que o amanhã só pertence a Deus. Então este evangelho da prosperidade é muito enganoso. Isso que está corrompendo a juventude de hoje. O evangelho que do dinheiro fácil, das coisas tudo fácil. O que hoje que era para ser bênção, e é bênção, a internet. A internet hoje mostrou um lado para os nossos jovens de hoje que tudo é fácil. Não precisa de acordar cedo, não precisa de lutar pelo pão de cada dia, não precisa de fazer nada, tudo vem de acordo que você tem assim por fácil. Não ora pelo seu pai, não abençoa sua mãe, porque eles que trazem o alimento têm a noção do que é viver. O que é o evangelho da prosperidade, meu pastor? Ô, Glória, verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com esse evangelho da prosperidade, né? Um grande homem, ele definiu o que é prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é você ter o necessário para você viver bem. Isso é prosperidade. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra coisa. As pessoas confundem riqueza, ser rico, ter muito com prosperidade. Mas a definição de prosperidade é você ter o necessário para a sua vivência. É você ter o necessário para suprir a sua vivência, a vivência da sua família, a todas as suas causas e dívidas. Então isso é prosperidade. Só que Jesus, ele nos garante uma prosperidade espiritual. Não estamos aqui, irmão, dizendo que o crente não pode ser rico. Não estamos aqui dizendo que o crente não pode ser milionário. Mas estamos aqui dizendo sobre que evangelho é esse de prosperidade fácil. Que evangelho é esse de uma teologia da prosperidade. É claro que nós temos que entender uma coisa, que vamos prosperar sim. Deus, ele abençoa o suor do nosso rosto. Quanto mais nós trabalhamos, irmãos, quanto mais nós trabalhamos, mais nós recebemos. Quanto mais nós recebemos, mais nós crescemos. Quanto mais nós crescemos, mais nós prosperamos e nós chegamos a uma riqueza que desejamos no nosso coração. Então, na verdade, irmão, o nosso desempenho financeiro está dentro do nosso trabalho, está dentro do nosso esforço. Então, vamos prosperar, sim, através do nosso esforço. Como disse aqui o nosso diácono Samuel, hoje a nossa juventude, né, eles querem muitas coisas fazendo pouco. Eles querem receber muito dando pouco, dando muitas das vezes, né, poucas coisas no sentido, né, da ajuda. Porque bem sabemos que quando nós éramos jovens, fazíamos muitas coisas dentro da nossa parentela, da nossa família, né? E graças a Deus, Deus nos fez homens trabalhadores, mulheres trabalhadoras, né? Homens que lutam, né, pelo seu dia a dia, pelo pão de cada dia.
Então, que a nossa geração, irmão, ela não venha viver uma geração que caia nesse ponto, nesse buraco sem fundo, né, que é a teologia da prosperidade. Amém? Venhamos entender que a prosperidade está dentro da palavra do Senhor, que nos ensina, né, a trabalharmos, a conquistar, a crescer. Então também temos que saber que o crente ele não foi parado, né, para se estagnar, né, mas para crescer, irmão. Temos que crescer, temos que desenvolver dentro do nosso ministério, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa chamada, né, para que possamos alcançar o desejo, né, do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gilson. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu estou aqui ouvindo os irmãos, vendo o pessoal que está participando pela live, massamente o pessoal está... Isso é importante, irmãos. Sabe o que tudo isso me trouxe à reflexão? O povo estava no deserto, mas o povo estava tão preocupado com o alimento e com a situação de guardar, que Deus levantou Moisés e orientou Moisés dizendo assim: olha, não é para guardar o alimento para amanhã. E eles teimaram e guardaram. No outro dia, o que aconteceu? Houve aquela podridão, porque estragou, porque Deus determinou que Ele é o Deus de já, é o Deus de agora, é o Deus do momento. Eu estou muito preocupado com toda essa situação que está acontecendo, irmãos, porque, olha, o povo de Deus, eu não sei qual é o tipo de ideologia que o povo está tendo, um povo que lê a Bíblia, que aprendeu a palavra de Deus, e como é que pode se associar à ideologia de gêneros ou apoiar quem está fazendo essas coisas, quando nós conhecemos que no passado, quando Ló escolheu um caminho, Abraão escolheu outro caminho, Ló foi para Sodoma e Gomorra. E diz o que é a Bíblia? A Bíblia diz que Deus falou com Abraão que ele iria destruir aquela cidade. O povo de Deus, por favor, vocês precisam ler a Bíblia. Vocês precisam estarem atentos. Por mais que Deus avisou a Abraão, e Abraão começou a barganhar com Deus: Senhor, se naquela cidade tiver tanto, e foi estipulando o número, até que ele chegou em quem? Chegou em Ló, com a sua esposa, as suas filhas, e diz a Bíblia que lá naquela cidade o que aconteceu? Deus enviou, olha, atenção, Deus, por amor a Abraão, Deus enviou lá na cidade de Sodoma e de Gomorra os anjos dele para livrar. E quando, olha, nós estamos vivendo isso, porque quando os homens da cidade de Sodoma e Gomorra viram os homens de Deus, qual era a escolha? O que eles estavam desejando a fazer? E eu faço uma pergunta: e você está desejando a fazer o quê? Qual tem sido as suas escolhas hoje, gente? Eu não sei, a Bíblia ela é tão clara em dizer: examinais, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, aí eu entro numa parte que o Senhor Jesus ele vai mais profundo ainda, e ele começa a dizer: se o teu olho te condena, melhor é você o quê? Arrancar o teu olho e entrar com um só olho, do que o teu corpo todo perecer. São escolhas e consequências. O povo não está atentando para isso. E depois que o leite derramar, nós estamos, olha, a igreja está para ser arrebatada. E tudo está em um andamento, em uma preparação para o reino do anticristo.
para o reino do anticristo na terra. Para quem não sabe, já decifraram que qual é o número da internet? www. Quer dizer o quê? 666. Povo de Deus, olha, eu estou aqui muito preocupado, não pelo que vai acontecer com o povo que é fiel a Deus, porque Deus cuida dos seus, e seja no deserto, ele é a sombra para o sol escaldante. No deserto, aleluia. Ele é a fonte de águas cristalinas, refrescante para o seu povo. Mas você que lê a Bíblia, como é que eu posso colocar de uma forma que eu não posso querer tapar o sol com a peneira, irmãos? Porque, olha, a Bíblia diz, é sim, sim, não, não. Então, se você está apoiando alguém que é contra Deus, você está contra quem? Deus. Ah, não, é porque vai me molhar a mão, vai barganhar aqui. Olha, não vai adiantar em nada. Então, nós estamos vivendo dessa forma. Hoje, ao falar a verdade, queridos irmãos, olha, tem sido uma prova. Tem sido uma prova, porque hoje o povo está atrás de facilidades e esquecem que nós servimos ao Deus da providência, que desde os primórdios, quando é que o justo padeceu fome e a sua descendência mendigou o pão? Quando? Nunca. Mas o segredo para a vitória está na fidelidade. Então, você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, o pastor Sérgio Gomes aqui, olha, está interagindo, o pessoal, todo mundo interagindo. Eu louvo a Deus pela palavra rema. Olha, essa enquete, eu, sinceramente, eu espero nesse momento que o Espírito Santo te esteja lhe dando uma sacudidela para você acordar. Desperta, igreja, desperta. Jesus está voltando. Não faça mais escolhas. Você faz as escolhas mais, vai ter que arcar com as consequências. Então, não dá, na minha concepção, não tem como, na minha concepção, eu, por ser um servo do Deus vivo, mas de conhecer a palavra de Deus, eu apoiar alguém que esteja apoiando tudo que é contrário a Deus, tudo que vai contra Deus, ou seja, a igreja hoje, ela se tornou um alvo de mira. A igreja hoje se tornou alvo de mira ao ponto de que, ainda bem, graças a Deus, que os parlamentares aqui de Macaé, os vereadores, mas precisa estar acordado sempre. Precisa acordar sempre, irmãos, para que a gente possa, com essa palavra, despertai do sono, porque a vossa redenção está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Verdade absoluta, irmão. Então, nós temos que despertar, é tempo de despertar. Como disse João, repetindo, né? É chegado a última hora, louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui, né, como já foi falado, né, alguns comentários, né? A Leidiane, louvado seja o nome do Senhor, ela diz, é um verdadeiro pseudonímio, evangelho. Pessoas usando palavras para fins financeiros, verdadeiros falsos profetas. Então, é por aí que nós despertamos, irmãos, e vemos quem é falso e quem é verdadeiro. Amém? Então, temos que estar ligado em tudo. O nosso pastor Sérgio Gomes disse, a igreja ela foi chamada para andar na contramão deste mundo. Então, como foi falado pelo nosso pastor Gilson, se nós agradarmos ao mundo, nós desagradamos a Deus. E se nós desagradarmos a Deus, nós somos contrários ao Senhor.
Mas quando nós desagradamos o mundo, nós agradamos a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não tem como andar, irmão, com Deus agradando o mundo. Nós vamos desagradar o mundo, mas o nome do Senhor ele vai ser louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Então é algo importante que nós temos em mente. A nossa hora já está estourando, irmão. Passa rápido, mas Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Tínhamos outras perguntas a fazer, mas rapidamente, eu sei que Marcelo tem algo para falar, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui que é também sobre o evangelho, irmão, da uma vez salvo, sempre salvo. Amém? Então é um tema também que me chama muita atenção, uma vez salvo, sempre salvo, que é o evangelho da predestinação, que tem sido muito pregado, muito ensinado. Nos tempos passados ele surgiu, aí depois deu um esfriamento e hoje tem acendido de novo, né, esse evangelho, né, essa teologia da predestinação, que uma vez salvo, a pessoa está salvo, né, para sempre. Então, basicamente, ela pode fazer o que ela quiser, ela já tem a sua salvação garantida. Eu quero aqui deixar para o nosso diácono Marcelo, né, um comentário acerca disso, nosso diácono Samuel, nosso pastor Gilson, né, em rápidas palavras, já estamos terminando o programa. No final nós estaremos orando pela tua vida e com certeza, como diz a palavra, a oração do justo pode muitos em seu efeito, e eu creio que Deus ele vai fazer algo sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, meus amados, eu quero deixar, antes de tocar nesse assunto, deixar aqui um versículo para nossos amados ouvintes, que diz assim, em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22, que nos diz assim, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, olha aí, enganando-vos com falsos discursos. Meus amados, já implantando esse versículo a todos os ouvintes, para que se movimente, irmão, se movimente, não se estagne, não fique parado, faça algo para que esse evangelho mude. Tá? Agora os salvos e salvo para sempre, nós temos uma discordância nisso aí, porque nós estamos aqui nessa terra com o propósito de proclamar o evangelho. Mas se nós se deslizarmos, eu creio, e é certo, de nós perdermos a nossa salvação. E como tem muitos louvores aí também dizendo que, prestai bem atenção, irmãos, tem louvores aí que falam que o campeão não sofre, o campeão sempre vence, o campeão não morre, o servo não morre. Não, morre sim, perde a salvação sim. Se vacilar, se entrar em caminhos tortuosos, perversos, que não agrada a Deus, vai perder a salvação sim. Amém. É por aí, irmão. Diácono Samuel. É uma pergunta extraordinária, sensacional. Salvo para sempre. O evangelho da predestinação. Nós somos predestinados a estar com Cristo na eternidade. Mas é uma pergunta até complicada de você se responder. Porque eu acredito que quando Jesus ele foi assunto ao céu, ele falou assim, vou para o Pai, vou preparar lugar, vou preparar morada. Ali ele já deixou escrito a predestinação. Mas se nós não tomarmos cuidado com a nossa salvação, porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós vamos perder a nossa salvação, nós vamos perder o direito de ser chamados filhos do Deus Altíssimo. Imagina chegar naquele grande dia da igreja arrebatada, chegar apartado de mim, maldito, porque eu não te conheço. Que tristeza, que angústia não será. Então nós temos que zelar pela nossa salvação, cuidar e pregar a palavra com a verdade. Porque com a palavra da verdade nós vamos chegar à estatura do varão perfeito.
Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Nosso pastor Gilson tem algum comentário a fazer? Louvado seja Deus. Querido, só quero fazer um comentário que desde a semana passada, ou no começo dessa semana, Deus tem usado a Rádio Hebron de uma maneira poderosa na palavra de exortação, na palavra de ensino, numa palavra de despertamento para o povo. E há uma grande luta espiritual em tudo isso. Não precisamos nem explanar, porque basta ser um bom leitor da Bíblia Sagrada, e se você é representante dos céus, você vai sofrer luta. Não tem esse negócio. Senão, o que seria do sofrimento de Paulo? Dos grandes apóstolos? O que seria? Eles perseveraram até o fim. Fique com essa palavra. Persevere até o fim. Nunca desista. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, Deus está no controle, irmão. É a mesma palavra que o pastor Sérgio Gomes, aqui no seu comentário, ele deixou, né? Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, por aí nós quebramos a espinha dorsal da teologia, irmão, da predestinação. Então, Deus, ele salva, mas a salvação, eu aprendi que a salvação é algo contínuo. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Então, ao decorrer da caminhada, eu posso perder a minha salvação, como eu já vi muitas pessoas perder. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que lutar pela nossa salvação. Eu aprendo algo interessante, irmão, que a Bíblia não nos dá respaldo para a teologia da predestinação, mas a Bíblia nos fala o que é predestinação. E eu quero deixar ao vosso coração, porque aqui é uma enquete sobre palavra, que evangelista que nós estamos vivendo. O programa é sobre palavra rema, palavra revelada, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te explicar o que é verdadeiramente predestinação, como foi aqui já falado também através do nosso diácono Samuel. Quando nós lemos no capítulo 13, do primeiro livro de Reis, e no versículo 2 nos fala assim: clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias. O nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, aonde está a predestinação aqui nesse texto? Esse texto, ele foi escrito, pode ler na sua Bíblia, pode pesquisar. Esse texto, ele foi escrito há 102 anos antes do nascimento de Josias. Há 102 anos antes do nascimento de Josias, um profeta vai ao altar de Judá, e profetiza contra o altar. E ele diz assim: nascerá um na casa de Davi, que esse será fiel, que esse será verdadeiro, que esse vai tirar a impureza, vai tirar a idolatria, vai queimar os ossos, né, que corromperam a sepultura dos santos, e vai sacrificar os sacerdotes que sacrificam a Baal, e vai restaurar a adoração ao nome do Senhor, há 102 anos antes do nascimento de Josias. Aí quando Josias nasce, ele traz uma renovação espiritual dentro de Israel. Ele traz um grande avivamento, porque o povo estava correndo para o juízo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o escrivão acha o livro na casa do Senhor, mostra a Josias, e ele fica estatalado, porque o juízo estava vindo. Então ele começa a trazer um grande avivamento sobre a nação. E aonde está a predestinação? Você vê que Deus, há 102 anos antes, falou que nasceria um homem que se chamaria Josias. Ele foi predestinado para um tempo.
Ele foi predestinado para uma obra, mas aqui não está dizendo que ele foi predestinado para a salvação. Ele foi predestinado para fazer o que o Senhor determinou, que traria salvação, traria um avivamento, traria renovação, traria, de volta ao povo a presença do Senhor, mas não a salvação. Então eu aprendo que o Senhor, ele vai nos predestinar para uma grande obra, mas para a salvação, irmão, nós temos que lutar até o fim, louvado seja o nome do Senhor. Temos que perseverar na presença do Senhor, temos que continuar a ser fiel, ser santo, ser verdadeiro, porque não há dentro da Bíblia uma teologia da predestinação, mas há um chamado do Senhor na vida daquele que crê no Senhor. Jesus, ele disse, que ele tinha um povo ainda para ser salvo, mas ele não relatou que era João ou Maria, mas tinha um povo. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, e se permanecer na salvação, ele alcançará os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, bendito seja. Que Deus venha te abençoar, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, estamos aqui terminando esse programa, que Deus possa te abençoar. Queríamos mais tempo, mas temos que assim terminar, porque vem outro programa após. Bendito seja o nome do Senhor. Não saia da rádio, permaneça na rádio, para que você possa compartilhar. Estaremos orando aqui pela tua vida para encerrarmos o programa, e logo após a oração, para encerrar e finalizar, o nosso diácono Samuel estará louvando ao nome do Senhor. E assim terminaremos. Desde já queremos agradecer a sua presença, queremos agradecer a participação através dos comentários, a participação através ali de estar ligado nessa rádio. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da oração do louvor, já quero aqui passar para o nosso diácono Marcelo também para fazer as suas considerações. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a todos. Obrigado, pastor Lucas, Samuel, amém, pastor Gilson, a todos os ouvintes que nos estão participando na rádio, e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diácono Samuel. Amém. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, nosso pastor Lucas, diácono Marcelo, nosso pastor, que Deus possa continuar abençoando. Um abraço aí para minha amada esposa, meu filho Wesley e a minha filha Sunamita, que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. Amém. Eu vou estar assim também passando o nosso pastor Gilson. Eu creio que ele vai ficar aqui ainda no outro programa, mas também para estar assim se despedindo de alguns irmãos que estão aqui juntamente conosco. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela perseverança de vocês, Aleluia, olhando para Cristo, focando nesse alvo, Esse é o nosso compromisso. E enquanto nós estivermos aqui, vamos fazer o nosso compromisso. Pastor Lucas. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Também quero agradecer aqui a todos, mais uma vez, a minha esposa, a minha filha, que tem nos apoiado dentro deste trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a tua vida, minha esposa, minha filha, Patrícia, Maria Eduarda. Bendito seja o nome do Senhor, meu filho Isaac. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando uma oração rápida. Amado soberano Deus, ó Pai, graças nós te damos, Senhor, nesta noite. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a tua bondade está se estendendo sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Pai, neste momento, nessa finalização de trabalho, Senhor, de programa, nós queremos entregar cada um, Senhor, que participou, cada um que assistiu, cada um que estava, Senhor, juntamente conosco, e aqueles que não estavam na palma das tuas mãos, Senhor, e pedir que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor, que aqueles que precisam de milagre, realiza o milagre pela tua palavra. Aqueles que precisam de uma cura através da ministração da tua palavra. A cada um, Senhor, venha abençoar grandemente, Senhor. Venha abrir porta pela tua palavra, que é fiel, porque basta somente uma palavra do Senhor e tudo acontece e tudo se manifesta, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre cada um, e desde já nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em um nome de Jesus. Amém. Glória. Bendito seja o nome do Senhor.